Bom dia, pessoal! Hoje é um dia muito especial pra mim, porque hoje é o dia do meu aniversário. Você sabe quantos anos eu tô fazendo? 18? 22? Obrigado, mas não é nada disso. São 32 anos de idade. Hoje eu vou falar com vocês sobre carreira. Não. Carreira não é um tema bom porque... primeiro que não tem emprego, né? Bom, quem sou eu para falar sobre isso, né? Então a gente podia falar sobre, sei lá, um dia especial, aniversário, vamos falar sobre família. Só que família também não é um tema bom para mim, porque com 32 anos eu ainda não tenho filhos, ou seja, não constitui família. E sem dúvida não sou motivo de orgulho para as pessoas que dividem o mesmo sobrenome que eu, então... A gente podia falar sobre grandes feitos, 32 anos de idade, o que Toledo fez para mudar a história da humanidade. Nada. E hoje eu queria conversar e explicar para vocês como eu sobrevivi até hoje. Quando eu era criança, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, mas eu aposto que isso acontecia com você também. Porque tio, mãe, amigo de tio, bedel, professor, todo mundo quer saber o que você vai ser quando crescer. Só que eu não tinha uma resposta. Porque quando eu pensava no que eu ia ser quando crescer, eu pensava em pessoas de 30, 32 anos de idade. E essas pessoas eram velhas. E o que fazem pessoas de 32 anos? Elas velham, elas não fazem nada, pessoas velham. Eu só estava preocupado em saber o que eu ia ser quando eu fizesse 18 anos. Porque com 18 anos a gente acha que a gente vai ser dono do mundo. Com 18 anos a gente é aquela criança que não precisa pedir carona para ir até o shopping. A gente é aquela criança que faz o que quiser, que não dá satisfação para ninguém, que assume as próprias responsabilidades. Vamos aí! O problema é que quando a gente faz 18 anos, a gente está pensando com a nossa própria cabeça faz tipo uma semana. Faz uma semana que eu decidi o que eu vou comer sem dar satisfação para ninguém. Aí vem alguém, tipo os tios da escola de quando a gente é criança, e fala: e aí, velho, o que você vai ser quando crescer? Você tem que escolher uma faculdade, um curso técnico ou uma profissão, uma carreira que tem que sair trabalhando. É o seu deadline. Se você não saiu de casa ainda e foi se achar na vida, com 18 anos acabou, negão, você tem que ir. Porque a partir de agora, quando você conhecer alguém na rua, a primeira coisa que a pessoa vai querer saber é: você trabalha com o quê? O que você faz da vida? Quando você vai escolher um emprego, as pessoas esperam que você escolha aquilo que você faça bem. Porque se você faz bem alguma coisa, você tem chances de ser o melhor. E ser o melhor é o grande valor no mercado de trabalho. Porque as pessoas querem que você seja o melhor, o mais competente, o cara que se destaca, vai ser o presidente, vai ser o pica das galáxias. Só que pra mim nunca funcionou assim. Porque eu não estava preocupado em ser o melhor em alguma coisa. Eu estava preocupado em dar o melhor de mim naquilo que eu estava fazendo. Isso são coisas completamente diferentes. O problema é que, dando o melhor de mim naquilo que eu fazia, eu era um cara medíocre. Porque eu não era o fodão, eu não era o pica das galáxias. Eu escolhi fazer coisas que eu gostava de fazer e que eu fazia com muito amor. Então as pessoas me olhavam meio: ah, que legal, pô, você é um cara meio medíocre aí, né? E aí me pagavam menos, porque eu não era o melhor do mercado, eu não era o melhor daquilo e tal. Isso foi me tornando um cara invejoso. Por exemplo, quando eu entrei no YouTube, comecei a ter inveja, as pessoas têm 1 milhão de inscritos, fazem vídeos de 1 bilhão de views e não sei o que, porque a gente fica almejando estar naquele lugar. Pra mim a vida vale pelos momentos que a gente consegue fazer o tempo parar. Aquele momento que você está vivendo uma alegria profunda, aquele abraço, aquele momento que você se descobre apaixonado por alguém, aquele momento que você tem uma grande descoberta na sua vida. Esses momentos que você está no lugar certo, na hora certa, e você não quer que o tempo continue a andar. Algumas pessoas até fazem aquela brincadeira: ah, por mim eu morri agora, esse é o melhor momento da minha vida, não sei o que, aquele êxtase profundo. Cada vez que a gente vive um momento desse, a gente ganha uma estrela. E essa estrela a gente consegue colocar nesse manto escuro da noite que eu falei, que é o tempo. E a gente vai fazendo uma constelação na nossa vida, sabe? E é como um marinheiro que, quando está perdido no mar, ele consegue olhar para o céu e se orientar pelas estrelas. É assim que a gente vai se orientando na nossa vida. Para mim, mais importante do que construir uma carreira de sucesso era construir uma constelação no céu da minha vida. Isso era construir uma história. Era conseguir fazer o tempo parar a maior quantidade de vezes que eu conseguisse. Pô, você fala: que viagem, bicho. Isso aí tudo você inventou quando você estava fumando maconha, só pode ser, porque isso tudo você está falando é uma loucura sem tamanho, faz o menor sentido para mim. Vou fechar esse vídeo aqui porque não está dando. Então vamos voltar para o mundo real, vamos falar sobre trabalho. Como é que funciona o trabalho hoje? Quando você trabalha para ganhar dinheiro, beleza. Agora eu queria dizer que dinheiro ele não é essencial. Dinheiro ele é necessário,
A gente precisa de dinheiro para viver, a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para pagar nossos impostos, a gente precisa de dinheiro para fazer quase tudo na nossa vida. Agora, se a gente imaginar uma sociedade onde o dinheiro não exista, a sociedade continua tal e qual. Os seres humanos existiriam se não existisse o dinheiro. Agora, trabalho não é assim. Se você tirar o trabalho da humanidade, a humanidade cai por terra. Porque a gente só está no topo da cadeia alimentar porque a gente trabalha. Vamos pensar lá, vamos voltar para os tempos mais primórdios. Você tem lá a sua produção de arroz. E aí você mora longe do mar e você precisa de sal para temperar esse arroz. Então você vai chegar para aquele cara que trabalha na salina e vai trocar um pouco do teu arroz com um pouco do sal dele. Isso é trabalho. Trabalho é intercâmbio com a natureza, é intercâmbio com os outros. E a gente só trabalha para se inserir numa comunidade, numa humanidade. E a gente venceu a natureza porque a gente trabalhou para isso. E a gente não trabalhou sozinho, a gente trabalhou em grupo, a gente trabalhou como humanidade. Essa relação de troca é tão essencial para a nossa vida que os nossos ancestrais resolveram trocar isso por um jeito mais fácil, uma linguagem mais universal. Pô, já que a gente troca tudo o tempo inteiro, vamos universalizar, vamos trocar sempre por um papel. Chamou isso de dinheiro e aí começou a desgraça toda. E palavras como dignidade, por exemplo, sumiram do dicionário. Isso me faz muito mal. Eu não consigo compactuar com esse trabalho. Eu ia trabalhar e aí eu ficava pensando, porra, que filha da puta, meu chefe ganha 40 vezes mais do que eu. E tem gente abaixo de mim ganhando 10 vezes menos. Que mundo injusto, que mundo cão. A gente trabalha a mesma quantidade de horas, a gente dedica o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho, mas por algum motivo qualquer, aquele cara está lá em cima, aquela pessoa está lá embaixo, e eu sou considerado menos do que ele. Isso é muito doente, isso sempre me fez mal, eu não tinha vontade de me inserir em trabalho nenhum, em emprego nenhum. Eu não tenho vontade de trabalhar para os outros. Isso faz de mim o quê? Um vagabundo, um desajeitado, um maconheiro? Isso é um problema grave, eu me sinto muito sozinho. Pô, Guilherme, então tá, beleza. Você está criticando aí o mundo como é, as coisas como são, mas apresenta para mim uma solução. Vamos colocar aqui um médico e um porteiro. Por que você acha que o médico tem que ter um salário melhor do que um porteiro? Aí você vai falar para mim, pô, porque o médico dedicou 18 mil anos da sua vida fazendo a faculdade de medicina, depois 45 bilhões de anos fazendo uma residência, e aí depois ainda foi estagiário de um doutor qualquer, e aí se especializou, porque o cara passa 30 anos da vida dele estudando. Porra, é claro que ele tem que ganhar mais do que um porteiro. Isso é a prova de que a humanidade fracassou. Porque nós precisamos de porteiros, nós precisamos de faxineiros, nós precisamos de advogados, nós precisamos de médicos. Todo mundo é igualmente necessário na nossa sociedade. Sabe por que a gente tem que pagar caro por um médico? Porque a gente esqueceu o valor da dignidade. Porque um médico não se sente digno o suficiente simplesmente por ter dedicado a sua vida para a medicina, por ter estudado, por ter se tornado uma pessoa especial. Um médico, ele precisa receber dinheiro para poder se sentir valorizado por essa sociedade maluca e doente. Agora, se a gente soubesse como amar essa pessoa, valorizar essa pessoa, dignificar essa pessoa pelo esforço que ela teve, pronto, já estava paga essa conta. A pessoa por si só, por estar fazendo algo que ela gosta de fazer, que ela faz com prazer e que ela ama fazer, já estava paga. E aí você pode pagar bem o seu porteiro também. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma viagem hippie louca qualquer, só que as coisas só são como elas são porque a gente escolheu que elas fossem assim. Em algum momento a gente falou, vamos trocar tudo isso por dinheiro, e esse dinheiro foi virando um monstro, uma coisa que devorou a gente. A gente vive num mundo cruel. Como é que é o cenário da política para você? As pessoas falam para o grande caralho. Eu vejo uma discussão política, eu só vejo pessoas falando. E parece que a gente esquece que a gente tem duas orelhas e uma boca. Porque se a gente não tem quem ouvir, não adianta nada a gente falar. Se você está no meio do deserto com o seu carro sem gasolina e você não consegue gritar por socorro, você não vai ser socorrido. Você precisa se expressar, mas você precisa que as pessoas estejam ouvindo. E para você ser ouvido, você precisa aprender a ouvir. Isso tudo está sendo esquecido, está passando. Agora você tem seu Facebook, você tem seu Instagram, você tem seu YouTube, aí você fala qualquer bosta. Você sai falando, gritando, xingando. Vamos dar opinião, porque todo mundo tem opinião. E vamos na onda aí da manada, e vamos aí, todo mundo tem motivo para criticar, para sei lá o que, para dizer. Todo mundo tem uma coisa para dizer, todo mundo tem uma verdade. Porque aí todo mundo tem a verdade, e já que todo mundo tem a verdade, a gente vai ficar debatendo verdades aqui. Não existe quase nunca em política um lado absolutamente errado. Não é porque, não, tudo tem um meio termo. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a nossa racionalidade, ela é capaz de construir argumentos lógicos para qualquer coisa.
Adolf Hitler não teria feito o estrago que ele fez na história da humanidade se ele não tivesse construído racionalmente argumentos lógicos que convencesse toda a Alemanha a cometer aquelas atrocidades. E é isso que acontece com a nossa racionalidade. Olha só que loucura. A própria ciência indubitável, verdadeira, a lei da gravidade. Teve um cara aí que chegou depois com a mesma racionalidade, virou pra todo mundo e falou: ei galera, deixa eu contar um negócio aqui, ó, é tudo relativo, tá ligado? Mudou essa parada aí. A racionalidade consegue criar qualquer coisa, ela cria verdades. E eu queria muito viver num planeta em que os dois lados de uma discussão política percebessem que mais importante do que ter razão é aprender a se amar. Essa é uma história que, com certeza, acho que não tem mais ninguém assistindo esse vídeo, então para vocês dois que estão assistindo esse vídeo até o final, eu queria terminar essa história falando aí sobre essa coisa de Facebook, Instagram e Twitter. Eu não consigo entender quando as pessoas falam pra mim: não, porque agora democratizou, Facebook é a voz do povo e você vê que o mundo está indo para um caminho melhor. Por que não teve ainda nenhum movimento assim desses de ordem mundial, de magnitude mundial, em que as pessoas todas se juntassem? Vamos dizer assim, ó, eu vou criar um projeto aqui, esses crowdfunding, sabe, financiamento coletivo, todo mundo põe uma grana e vai financiar um projeto. Por que não surgiu ainda um financiamento mundial, por exemplo, vamos dizer aqui, para a cura da AIDS? Olha que revolucionário isso aqui. Se a gente fizesse um financiamento mundial para a cura da AIDS, as pessoas do planeta inteiro colocariam ali $1 para financiar uma equipe de cientistas gabaritados para desenvolver a cura da AIDS, com a condição de que tudo que fosse descoberto, tudo, jamais poderia ter patente e ir para alguma indústria farmacêutica ser vendido. Todos os benefícios desse desenvolvimento científico seriam distribuídos para a humanidade gratuitamente, claro, pagos por esses recursos desse financiamento mundial. Será que a humanidade não tem capacidade de construir coisas e derrubar essas grandes barreiras? Ou será que é só falta de vontade nossa? Porque assim, eu gostaria de fazer umas coisas assim diferentes, mas eu estou sozinho, eu sou só mais um, sonhando utopicamente, e as pessoas se esqueceram de que utopias só são utopias porque alguns loucos sonham sozinhos. Se muitas pessoas sonharem uma utopia, ela se torna realidade. A única coisa que a gente precisa é mais pessoas pensando da mesma forma, agindo da mesma forma. E tudo isso que eu estou falando aqui não é uma elucubração filosófica. Procura dentro de você, eu estou falando de bom senso, eu estou falando de coisas que estão dentro. Você gostaria de viver em um mundo mais justo, eu tenho certeza que você não é um sádico e que você está feliz com as coisas como elas estão, que você gosta de sair da sua casa e aí você para no farol, abre o farol e mal abriu o verde já tem um filho da puta atrás. Eu tenho certeza que você não gosta de não saber se quando você parar na porta da sua casa e abrir o portão alguém vai vir te sequestrar. Eu tenho certeza que você não gosta de viver nas condições que você vive, de ansiedade, de angústia, de ter que entregar o trabalho, tem que fazer, tem que correr atrás, tem que fazer sempre pra nada, muito sem sentido. Você sempre trabalha sem saber pra onde está indo o valor do seu trabalho. Eu tenho certeza, procura dentro de você. E a solução para isso está dentro da gente mesmo. Tá? De pessoas loucas como eu começarem a sonhar coisas em conjunto, em comunidade. E aí, quem sabe daqui 3, 4, 5, 6 gerações, a gente não precisa resolver tudo agora, mas se a gente apontar o barco na direção certa, um dia ele chega lá. Eu torcendo muito para você não estar dando risada da minha cara agora, porque eu falei e vou repetir. Dignidade não é a gente que dá pra gente mesmo. É uma mentira dizer que a gente é autossuficiente e que não importa o que os outros pensam da gente, importa. Importa muito o que pensam da gente. Não é à toa que tem pessoas que fizeram a sua carreira sendo esquisitas e vesgas e não sei o que, fazendo correção de estrabismo, pessoas que fizeram a sua carreira sendo gordas e estranhas, fazendo dieta, ou fazendo plástica, ou nananana. Importa. O que você pensa importa. O que você fala nesses comentários importa. Tudo importa muito. E se a gente fingir que não importa, a gente vai tampando o ouvido e a gente vai ficando frio, e a gente vai ficando estúpido, e a gente vai falando coisas sem saber o que está falando mais, só para se defender. A gente se defende atacando, se defende atacando, se defende atacando. Então seja carinhoso na hora que você comentar esse vídeo, o que você diz importa. Isso aí, pessoal! Essa foi a minha mensagem de aniversário. Eu estou procurando meu lugarzinho no mundo. Eu saí de São Paulo, entrei na minha van com a minha namorada que está ali, que eu queria chamar para fazer o final do vídeo agora, mas ela não vai vir porque ela está de pijama.
E nós dois, enquanto eu tiver sorte de encontrar essa maluca, e nós dois estamos viajando de carro até o Alasca, e talvez o Alasca seja apenas o começo da nossa viagem, a gente pode ganhar o mundo até, quem sabe, encontrar um pedacinho de chão, algum lugar onde a gente possa se sentir mais respeitado, mais digno, mais amado, e onde a gente possa se sentir útil. Beleza? Era só isso mesmo. Com muito amor, Guido Leite. Um beijo em seus corações.